Olá, meu nome é Ney Hermann e muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na ETV Campos Gerais, a TV educativa de Ponta Grossa. Nós vamos falar hoje sobre o Museu Campos Gerais. Comigo no estúdio da ETV está o diretor do museu, o professor Paulo Melo, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, bem-vindo. Muito obrigado, Ney Hermann, pelo convite e pela oportunidade de poder falar sobre os trabalhos que a gente desenvolve no museu. Agradeço a sua presença aqui hoje. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, o Museu Campos Gerais. Comigo no estúdio, o diretor do museu, o professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paulo Melo. Professor, conversávamos outro dia, justamente fazendo uma matéria para o Jornal da Cidade, aqui da ETV Campos Gerais, sobre o fato do museu estar quase perto de reabrir sua antiga sede, que é o velho Fórum de Ponta Grossa. Sim. Prédio inaugurado em 1928 e que durante 20 anos abrigou o museu. Mas, infelizmente, falhas estruturais obrigaram que o acervo fosse transferido para a antiga sede do Banestado, na esquina da Engenheiro Chamber com a Rua 15 de Novembro, aqui no centro de Ponta Grossa. E o prédio, então, ficou literalmente esperando por dinheiro para reformas. Parte dessas reformas já foram executadas, mas elas não foram concluídas ainda. E o prédio é um marco arquitetônico da primeira metade do século XX em Ponta Grossa, construído justamente na praça em volta da qual a cidade nasceu. Exatamente. Onde hoje se encontra a catedral, é onde foi construída a primeira capela, que daí depois deu origem à cidade de Ponta Grossa, propriamente dita. E esse prédio ele tem um valor não só para quem é da área do direito, mas para toda a comunidade, não só de Ponta Grossa, porque a comarca era dos Campos Gerais, mas para a comunidade da região como um todo. Em que pé se encontra a restauração, porque não é só uma reforma, em alguns aspectos tem um restauro, do velho fórum, que é a sede oficial do Museu Campos Gerais? No momento, nós concluímos uma primeira parte do restauro do edifício. Então, houve um projeto de restauro, como você bem lembrou, se trata não só não é uma reforma, não é uma recuperação mera e simples do prédio, mas é de restaurar as características originais e arquitetônicas do edifício. E foi feito um projeto bastante amplo, que prevê esse restauro e a construção de um anexo, bastante moderno, equilibrando uma arquitetura que é do início do século XX com a arquitetura contemporânea. E foi executada a primeira parte desse projeto, que foi o restauro das estruturas externas do prédio, fundamentalmente o telhado, que comprometia todo o edifício, porque havia infiltração, as telhas estavam quebradas, havia um comprometimento da estrutura do telhado, ele foi completamente refeito. E isso permitiu dar segurança à estrutura geral do edifício, de forma que assim, o comprometimento de assoalho, das paredes, isso tudo foi detido, como era um processo de deterioração. E agora nós vamos passar por uma segunda fase de recuperação, que é a recuperação, digamos assim, final, interna do edifício, com o restauro de alguns pontos, aí, como você frisou, que é a parte de pintura, essa recuperação mais de pintura do assoalho, do edifício, e em seguida a construção do anexo, que vai abrigar um complexo que é uma reserva técnica, a sede administrativa do museu e até um café. Essa é a ideia original do projeto, que foi formulado ali nos anos 2000. A gente já vai desdobrar esse projeto, mas eu gostaria primeiro de focar na parte externa. A pintura mal acabou de ser feita, Sim. infelizmente já foi alvo Sim. de vandalismo. Foi.
é um pouco como a sociedade trata a sua própria memória e seu patrimônio, né? Isso é um pouco o reflexo geral daquilo que no Brasil é considerado bem público, né? Digamos assim, uma ausência de cultura de que o bem público é um bem nosso, né? Um bem comum, né? E um pouco da falta de, talvez, espaço até de expressão da juventude, enfim, digamos assim, a praga do vandalismo que, na verdade, assola todas as grandes capitais, todas as cidades, de forma geral, né? E o edifício foi pichado em alguns pontos, né, com inscrições, né? O que é lamentável, né, porque foi um edifício recentemente recuperado. Só para a população saber, quer dizer, para a escolha da pintura, a técnica utilizada, quer dizer, houve uma pesquisa, porque o restauro exige isso, exige a identificação do tipo de pigmento que foi utilizado, a época da construção. E ele tem aquela cor um tanto salmão, né, que é a mesma cor que a gente vê no edifício da Fundação Cultural e no Regente Feijó, que é, como você lembrou, forma um conjunto arquitetônico da cidade bem do período da Primeira República no Brasil. E essa cor foi a cor recuperada e o prédio foi pintado, né, nessas tonalidades para dar o seu aspecto original. E infelizmente, né, os passantes ali, pessoas que não entendem o valor histórico do edifício, o seu, né, símbolo como local, inclusive pela posição, como você bem lembrou também, no coração do nascimento da cidade, né, um edifício que abrigou o fórum, não entende essa importância e acabam destruindo e danificando o bem público. Mas, infelizmente, isso é um dano que até, digamos assim, museus e outros patrimônios, né, que existem, né, em lugares que são patrimônios da humanidade acabam sofrendo com a ação do vandalismo. O vandalismo é considerado um elemento a ser combatido e estudado e analisado para a preservação patrimonial. Existe ainda um resto desse pigmento especial que foi utilizado para a pintura do prédio, para que possa ser recuperada essa parte externa ali? Existe, né? Na verdade, como você está dizendo, quer dizer, nós vamos ter que ir atrás novamente da empresa que fez a pintura, né, o restauro, para saber exatamente a tonalidade e chegar na tonalidade adequada para fazer a repintura do edifício. Quer dizer, não basta eu chegar lá e colocar uma tinta semelhante àquela que foi utilizada para não criar um sobretom ali que descaracterize o prédio. Então, isso assim, esse é o detalhe interessante da restauração, né? Porque reconstitui, recria o prédio no seu ambiente original, né? O que dá aquela aura do passado, do momento em que ele foi construído nos anos 20 do século passado, né? Então, por isso que para a população é interessante ela perceber que quando está diante de uma obra arquitetônica como essa, que é valiosa, né? Assim, Ponta Grossa ter esse tipo de edificação, né, na cidade mostra o valor e a importância política, social e econômica que a cidade tinha. E é importante que a população, ao se deparar com um prédio dessa natureza, possa ter um momento de contemplação do passado, né? E a cor, a arquitetura indicam essas concepções e formas de experiência e vivência do passado e que estão aqui preservadas ainda no presente, né? Dentro do prédio, eu entrei lá para fazer a reportagem junto com o senhor, para o Jornal da Cidade, aqui da ETV Campos Gerais, e percebi que o primeiro andar já foi restaurado. A parte elétrica e hidráulica também foram consertadas, porque isso também estava em péssimo estado dentro do prédio. E ele está quase, podemos dizer assim, pronto para abrir. Mas quanto que foi investido na restauração até agora, contando o telhado e a pintura externa, mais a revitalização interna do primeiro andar, aliás, do piso térreo, né? O investimento foi de envergadura, foi um investimento de R$ 1 milhão, né, que foi utilizado para essa pintura externa e recuperação do telhado.
E agora, a última fase foi a partir de um recurso que a universidade utilizou, e é por isso que o empenho aí da reitoria, é bom lembrar isso, no professor Carlos Luciano, professor Ariângelo, que é da Proplan, né? Retomaram esse projeto, né, que havia sido formulado ainda na época do professor Roberto Lambi, da Elisa, e pegaram um recurso remanescente de R$ 60.000 para fazer a parte final. Então, no total geral, R$ 1 milhão, e agora a universidade fez um aporte de R$ 60.000, que foi a recuperação desse pavimento na parte interna, que executou a pintura, né? A pintura das paredes nos tons originais e da forma como era o prédio na sua origem, das portas, a recuperação do assoalho, da escadaria, que é uma escadaria espetacular que o edifício possui, da colocação das luminárias e a recuperação hidráulica, né? Então, nas condições, digamos assim, na parte do pavimento inferior, as condições já estão adequadas para a utilização. Faltaria ainda reforçar um pouco a limpeza do prédio, mas basicamente ele pode ser utilizado. Inclusive já foi feito todo o sistema de segurança com indicação de saídas de incêndio, né, de evacuação do prédio e a colocação, né, dos extintores nos locais que foram previstos pela segurança. Inclusive também o sistema de segurança e vigilância do edifício, né, na sua parte interna. Então, aquele pavimento foi o pavimento recuperado, que faz parte de uma ideia de que a gente possa entrar no edifício, já utilizar esse pavimento para exposições ou temporárias ou já de caráter permanente, conforme a gente faça a transferência, e tornar o público, tornar o edifício já aberto ao público, porque a população de Ponta Grossa possa ter acesso a esse edifício e o próprio edifício, né, essa é uma característica do Museu Campos Gerais, ele está num edifício que é um bem de patrimônio público e tombado, né, e restaurado. Então ele reúne condições muito especiais e só a própria visita ao prédio já é uma aula de história, né? Uma aula sobre arquitetura, sobre a cidade de Ponta Grossa. Dentro dessa recuperação do piso térreo, o objetivo, então, é transferir pelo menos parte do acervo, porque o acervo é grande. O acervo é grande. Parte do acervo para aquele prédio, para o velho fórum, como a gente chama, e fazer com que o prédio, em funcionamento, desperte a curiosidade das pessoas, quem sabe até ajude a levantar fundos para a recuperação do piso superior, ou seja, do primeiro andar. É isso? Exatamente, né? Nós estávamos aguardando algum edital, né? Em geral, os editais são do poder público, né? A gente sabe que investimento na área de cultura no Brasil é muito escasso, apesar da Lei Rouanet, né? E, inclusive, o próprio projeto, a primeira fase dele foi de captação através da Lei Rouanet, né? E para esse segundo momento a gente novamente vai tentar uma aprovação do projeto na Lei Rouanet para fazer o segundo pavimento e a parte externa, que é o anexo, né? Existem algumas outras possibilidades também que a gente está estudando para levantar recursos. Mas essencialmente é isso, quer dizer, levantar o recurso para finalizar e concluir todo o projeto. Agora, a ideia é que o prédio se tornando funcional, a gente possa dar vitalidade a ele, né, devolvê-lo um pouco à comunidade de Ponta Grossa e até protegê-lo, né, por exemplo, do vandalismo. Essa coisa de que as pessoas respeitam mais aquilo que elas conhecem, né, aquilo que lhes pertence. Então, a ideia é de que a população possa se apropriar do edifício e chamar a atenção, né, do setor empresarial da cidade, que é um setor pujante, é forte, e que teria possibilidades de investimento nessa área cultural, participando conosco, né, como parceiros do restauro final do edifício e da construção do seu anexo. Bom, o projeto, junto à Lei Rouanet, né, já foi criado. Então, um empresário que tivesse interesse, porque o imposto ele vai ter que pagar de qualquer jeito, né? O imposto é tão certo quanto a morte, se não me engano, é um ditado romano, né?
Mas, enfim, com base nisso, o empresário deveria procurar vocês, saber como fazer o trâmite e recolher o dinheiro diretamente para o Museu Campos Gerais. Seria isso? Exatamente, né? E nós certamente ainda agora nesse momento a gente está tentando ver se redimensiona um pouco o projeto original, né? Fazendo estudos para inclusive para a parte inferior, porque tem a questão que eu acho que dá um pouco mais de entrave está na acessibilidade, né? E aí isso exige estudo arquitetônico e o melhor modelo para desenvolver alguma plataforma que seja acessível, não só as rampas, né, que tradicionalmente são usadas, e depois a construção de um elevador, né? E aí esse redimensionamento é que talvez faça com que nós realoquemos valores, né, reorganizemos as planilhas de custos, e é isso que a gente vai apresentar à comunidade empresarial de Ponta Grossa para que as pessoas possam se mobilizar e se interessar em participar desse processo de reconstrução do museu. E lembrando que a Lei Rouanet, ela tem como contrapartida, né, nessa parceria, uma divulgação do parceiro, né, que associa o seu nome a um bem cultural valioso e, portanto, a uma ação de cidadania na área cultural extremamente importante para as empresas. No caso específico do primeiro parceiro, foi Foi a própria Caixa Econômica Federal, né? que se aproveitou da Lei Rouanet também. Exatamente, e fez o financiamento dessa primeira etapa. No caso do segundo pavimento, ou seja, do primeiro andar, nós temos o processo ainda muito cru. Na visita que a equipe de reportagem da ETV fez, nós constatamos que as paredes estão sem pintura, existem peças que precisam ser recolocadas no lugar, uma parte do piso tem que ser recuperada, a sala do júri está completamente vazia, né, e é óbvio que isso demanda uma soma razoável de dinheiro. Não sei se essa informação nós já demos aqui nessa conversa inicial, mas eu acho que não. Quanto que seria necessário para finalizar o pavimento superior? Há uma estimativa de em torno de algo acima de R$ 1 milhão, pelo menos R$ 1,5 milhão, né? Dependendo do tipo de mobiliário, principalmente para o auditório, né? O tipo de acústica que vai ser O colocada auditório lá. que era a sala do júri, né? Exatamente, que era a antiga sala do júri, né? Mas basicamente isso. E assim, há uma avaliação prévia de que o pavimento superior está em boas condições. E o piso, né, precisa ser melhor estudado para, em alguns trechos, ser alterado, né? No caso, fazer troca do madeiramento. Mas as condições gerais dele são boas. E o único elemento de restauro é justamente na sala do júri, porque ele possuía um ornamento na parte superior dele que vai ser recuperado. Mas o pessoal da Proplan, né, o Ariângelo já tem um estudo prévio disso e estima algo no máximo ali de R$ 1,5 milhão, alguma coisa nesse nível para a realização das obras. Eu gostaria que o senhor desse o nome completo dessas pessoas da UEPG e explicasse a sigla Sim, para o sim. público de casa. A Proplan é a Pró-Reitoria de Planejamento da universidade que faz, né, todo o planejamento estratégico, né, e não só, né, da universidade como, né, os seus projetos de futuro, mas especialmente na parte arquitetônica da universidade, como ela vai crescer, né? E cuida da manutenção, conservação, né, dos edifícios, né? E é coordenada, no caso, pelo nosso pró-reitor, que é o professor Ariângelo, né? Então, ele é o nosso principal interlocutor na recuperação do prédio. Quando a gente fala de acessibilidade, lógico que isso deveria ser feito sem prejudicar as características arquitetônicas, porque, infelizmente, em 1928 não se pensava nisso. Então, é óbvio que vocês devem fazer isso, eu imagino, pelos fundos do prédio. Sim. Correto? Exatamente. Existem duas possibilidades, de uma rampa nos fundos que dá acesso, né, existe um acesso externo ali que permitiria a colocação dessa rampa,
E existe uma outra escada que também poderia ser utilizada, mas com um recurso de plataformas automatizadas que permite a elevação da pessoa para acesso ao pavimento. Mas como você disse, a arquitetura ali o próprio a própria inclinação do terreno, né, em relação à rua, né, uma rua de declive, né, aquela arquitetura ela já dificulta de fato o acesso a uma pessoa com deficiência. E as adaptações, elas cada vez mais têm sido de intervenções que não alteram o visual do edifício, né? Então, por isso que a parte externa não é nem em razão disso, né, de estética, mas que é o que permitiria um melhor acesso a uma pessoa com deficiência ao edifício. Vamos falar um pouquinho do anexo. O projeto original prevê um prédio nos fundos Sim. do antigo fórum de 6 andares. Uhum. Tanto que o projeto como um todo era de um montante de 6 milhões de reais, isso há alguns anos. Então é óbvio que esses valores Já devem ter extrapolou. sido atualizados e com base na inflação, o valor hoje seria de no mínimo uns 10 milhões. Aí eu estou chutando por baixo. Né? Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, vocês vão redimensionar, ou seja, recalcular esse anexo de 6 andares para uma instalação menor, a fim de concluí-la com mais agilidade? Tá, essa é uma das possibilidades, né, que é o que nós pensamos que pode ser realizado. O anexo ele foi projetado para um prédio de 6 andares para abrigar um conjunto de atividades do museu. A parte administrativa, a reserva técnica e até um café, né? Então, que é hoje os museus têm sido muito mais não só um lugar de visitação esporádica, mas um lugar de estar, né, de um espaço social de convívio, onde as pessoas podem, né, ir tomar um café, e em alguns lugares tem até um restaurante dentro do museu, como o MASP tem um restaurante dentro do museu, né? Então ele passa a ser um equipamento da sociedade de convívio, um lugar que você não vai esporadicamente e rompe aquela noção de um lugar da velharia, né? Um lugar onde se depositam coisas que não interessam mais, mas um lugar do espaço social do convívio. E ali é um lugar onde está numa praça, perto da catedral, que seria um lugar bastante interessante para isso. Então, ele prevê isso, prevê a reserva técnica e a parte administrativa. Na reserva técnica, existe uma série de implicações que são normativas dadas pelos institutos que coordenam o museu no Brasil, seja o IBRAM, seja o IFAM, né? O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus, e o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que prevêem uma série de elementos para a organização de uma reserva técnica. Aliás, se a gente observar a maior parte dos museus brasileiros, as reservas técnicas mal conseguem chegar aos critérios, né, de rigor que são estabelecidos na legislação, que exigem, por exemplo, dependendo do tipo de acervo que um museu tem, desde o controle da umidade relativa do ar, né, até aspectos relacionados à insolação, ou seja, a temperatura ambiente, né, daquilo que é pensado para preservação e conservação dos objetos que lá estão. E isso é que vai exigir mais cuidado, né? Então, pensar a reserva técnica como um lugar efetivamente adequado é que é o nosso desafio. Por isso que talvez um redimensionamento, né, para a gente fazer mais reserva técnica e menos parte administrativa, menos parte, digamos, do lazer ou daquilo que possa se configurar aquele edifício. E na reserva técnica, nós estamos investindo agora no museu, né, numa tentativa de transformar o museu num lugar de guarda de objetos arqueológicos, né? A região é muito rica em artefatos arqueológicos. O IFAM procura instituições de guarda desses artefatos. Hoje, grandes empreendimentos têm que fazer prospecção arqueológica antes de instalar, né, os seus empreendimentos, né, as construções. E nas escavações tem se encontrado muitos objetos, né, seja de uma história mais longínqua, dos primeiros habitantes até 10 mil anos atrás, ou coisas mais recentes. E o Museu Campos Gerais está se credenciando para isso. E isso vai exigir uma reserva
reserva técnica específica, porque para lidar com artefato arqueológico, ou por exemplo, até paleontológico, como nós temos lá no museu, exige condições especiais para tratamento. E nós não temos ainda essas condições. Então, dimensionar melhor o que vai ser a reserva técnica é fundamental, não só do ponto de vista do valor, mas da função social que o museu quer exercer daqui para frente, né? Por exemplo, se a gente quer de fato abrigar artefatos arqueológicos, nós vamos ter que investir em condições adequadas para que esses artefatos possam permanecer e serem conservados com qualidade. O prédio que está sendo usado atualmente, que foi sede do Banestado aqui em Ponta Grossa, depois houve a compra pelo Itaú, parece-me que o Itaú entregou esse imóvel para a universidade em regime de comodato. Comodato. E vocês pretendem deixar ali uma parte desse acervo, é isso? Mesmo que depois volte a funcionar na integralidade o Museu Campos Gerais? Provavelmente sim, porque a universidade ainda mantém esse comodato. Eu acho que ele não vai ser rompido no curto prazo, né? E há um interesse da universidade ainda permanecer com o edifício. E como a gente tem uma possibilidade de uso né, daquele espaço, então certamente ele vai ser mantido. Ele seria redefinido, porque o local não é adequado, por exemplo, para a reserva técnica. Então, para a população entender o que é uma reserva técnica? É todos os objetos que não estão em exposição no museu, né? Então, é onde eles são guardados. Hoje, a guarda desses objetos é muito precária. Nós colocamos eles exatamente no lugar que não é recomendado para guardar os objetos, que é o porão do prédio, que era o antigo banco, né? Uma delas, até curiosamente, é o cofre, né, desse banco, né? O cofre deve ser bom para guardar dinheiro, mas não é bom, por exemplo, para guardar artefatos indígenas, né? Porque a umidade de onde ele está, o tipo de objeto que nós temos lá, que é cestaria, plumária, né, tem se deteriorado e se perde, né? Então, é preciso repensar bastante bem, né, a finalidade que vai ter o prédio se ele for mantido com a universidade. E uma das finalidades que ele me parece que tem uma vocação interessante é o centro de documentação. Porque uma característica do Museu Campos Gerais é que ele não é um museu estritamente de objetos, né? Ele também tem um acervo documental valioso, né? Para quem estuda e quer conhecer a imprensa campesina, né, em especial a pontagrossense, né, nós temos lá um acervo dos diários dos campos que é fabuloso, né? Então, a gente tem uma história da imprensa pontagrossense instalada lá, porque nós temos todo o acervo jornalístico a partir dos anos 30, né? E temos exemplares do jornal O Progresso. Esse centro de documentação seria interessante que ele permanecesse ali enquanto pudesse, porque é um espaço amplo, adequado e seria um grande centro de pesquisa para a história. Não, assim, tanto o jornal como fonte, né, para a história local, que é espetacular, né, porque você tem toda a história da cidade ao longo do tempo, como o jornal como objeto de estudo, né, a própria imprensa como objeto de estudo. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. O programa Lente Aberta volta em instantes. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é o Museu Campos Gerais. Comigo no estúdio, o diretor do museu, professor do Departamento de História da UEPG, Paulo Melo. Professor, no fim do bloco anterior, nós comentamos que o antigo prédio do Banestado, que hoje funciona como sede provisória do Sim. Museu Campos Gerais, ele poderia ser utilizado como uma central para documentos, ou seja, um centro de documentação, melhor dizendo. Porque existem muitos documentos no acervo do Museu Campos Gerais. Entre esses documentos, várias edições do jornal Diário dos Campos, que é um jornal centenário. O Diário dos Campos foi, acho que, se eu não me engano, o primeiro jornal do interior do Estado. E é muito interessante a história do Diário dos Campos. Eu não sou tão velho assim, deixando bem claro isso, mas eu cheguei a ver, no bairro de Oficinas,
as rotativas, as velhas rotativas funcionando, o linotipo ainda funcionando, porque o jornal ainda era feito dessa forma, até que o jornal fosse fechado e o Grupo Slaviero comprou o jornal há muito tempo atrás, fechou o jornal porque não dava mais lucro, e essas máquinas, infelizmente, não tiveram um fim muito nobre, foram vendidas como sucata. Houve a tentativa de doá-las para a universidade, mas a universidade não tinha onde guardá-las, e renderia um museu à parte, ou seja, um barracão à parte para guardar toda aquela infraestrutura, porque era genial, era literalmente, eu tinha 19 anos, é como se eu tivesse, isso foi em 1989, é como se eu estivesse voltando para 1901. Era uma viagem no tempo, né? Para um estudante de jornalismo na época, foi uma experiência e tanto. Infelizmente, as máquinas não foram guardadas. Mas vocês estão num processo de digitalização desse acervo, correto? Exatamente. Esse é um dos projetos, acho que, mais valiosos que o museu está desenvolvendo, né? Graças ao esforço do professor Edson Armando Silva, né, que é do Departamento de História, coordena uma equipe que envolve a área de tecnologia, né? Nós temos o professor Rogério Artum, da UTFPR, outros parceiros, nós temos um parceiro dentro do museu, que é o Clotter, que são pessoas fundamentais no desenvolvimento dessa ideia. Qual que é a ideia, basicamente? Hoje a gente sabe que a internet é a grande fonte de informação, o lugar, né, onde as pessoas podem acessar a informação com mais facilidade. E o museu, e muitos museus, têm se tornado virtuais, né? Nesse caso, o nosso projeto é tornar o acervo documental um acervo digitalizado. E aí, todo o acervo do museu está passando por esse processo de digitalização. Isso é um processo que envolve, na verdade, pesquisa e estudo, porque não se trata apenas de ir lá, tirar uma fotografia e colocar na internet, né, ou algo desse tipo. Está havendo um processo que estuda desde a construção dos scanners para a digitalização, o software utilizado para a realização disso, né, que é um software todos eles que nós temos utilizados são softwares livres, né, que permitem a modificação dos códigos e a inserção de novas funcionalidades. E a gente pensa que o processo dessa digitalização leve à criação de um banco de dados aberto ao público. Então, já foi feito, por exemplo, né, no Memórias Digitais e Cultura Regional, a digitalização de um jornal do Centro Euclides da Cunha, que é o Tapejara. Fizemos a digitalização de todos os álbuns fotográficos, né, da cidade de Ponta Grossa desde o início do século XX. E vamos iniciar em seguida do Diário dos Campos e mais ainda outros acervos documentais, porque o projeto ele agrega, ele quer criar uma rede de digitalização que vai envolver a Casa de Memória, o Centro de Documentação que está na UEPG, de forma que sejam documentos tratados, né, digitalmente com alta qualidade, com possibilidade de pesquisa para quem é pesquisador, de chegar no Diário dos Campos, lançar uma palavra-chave ou um conjunto de palavras-chave e localizar essa informação ao longo do tempo em todas as edições do jornal, ou quiser buscar uma coluna, né, de um jornalista, os editoriais, fazer recortes para essa pesquisa. Então, é uma ferramenta de pesquisa e isso está sendo colocado no Ômega, que é um sistema de pesquisa fantástico, que permite colocar o texto digitalizado, e a gente quer chegar até a OCRização, que para quem não conhece é transformar o texto, que é imagem, em texto de Word, para as pessoas poderem até ler o texto em outros formatos e fazer pesquisas em outros formatos. Então, é um projeto fantástico, assim, ouso dizer assim, que muito semelhante ao da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional,
né, com algumas ferramentas melhores do que eles têm lá para pesquisa, né, então para produção do conhecimento. Que é isso que o museu quer se tornar, um lugar aberto ao público, né, não só presencialmente, mas virtualmente, e espaço de produção de conhecimento. Nesse caso, por exemplo, o projeto de digitalização, ele permite que os documentos que forem postados, né, no Ômega, que é esse grande suporte onde eles vão estar, eles permitem que o usuário comum, a pessoa, o cidadão comum, a pessoa que está interessada em história, vá lá, localize um texto, uma imagem, né, uma fotografia, por exemplo, e poste até comentários. Né? Ele pode dizer, olha, essa fotografia é do meu avô, eu conheço essa pessoa que estava na foto, eu sei o local onde ela foi tirada, mais ou menos potencializando aquilo que o pessoal tem na página do Face do Antigamente Ponta Grossa, que é uma página de Face fantástica que mostra um excelente uso do Face, né? O Face pensado para socialização, para construção de memória coletiva, e isso vai ser permitido dentro do projeto. Professor, em quanto tempo tudo isso deve estar disponibilizado na internet? Atualmente ele já está disponibilizado para um usuário, é só digitar memoriasdigitais.upg.br, vocês já vão ter uma visualização do que já existe disponível lá nesse espaço virtual. Né? Então é Memórias digitais, memoriasdigitais.upg.br. Né? mas esse acervo do Diário dos Campos começou agora o Ainda vai trabalho. começar agora. E Porque aí, finaliza-se quando? esse vai demorar, porque, como você falou, a gente tem aí décadas de material a serem digitalizados. E envolve uma série de procedimentos técnicos. Um deles é a higienização, né, para que a imagem que seja digitalizada seja a melhor possível. Nós tivemos temos alguns problemas a serem resolvidos, porque uma parte dos jornais foi encadernada. Em algumas encadernações não foram muito bem sucedidas, né? Então parte do texto do jornal fica comprometido para a digitalização. Então nós vamos estudar soluções para desmanchar essa encadernação, recuperar o jornal na sua íntegra e fazer a digitalização. Mas a gente vai desenvolver, já está em andamento e certamente, à medida em que isso for sendo tratado, vai ser disponibilizado ao público. Até convido, quer dizer, qual que é a perspectiva desse projeto? Porque é um projeto de pesquisa, é isso que a gente tem dito, né, que não é um projeto apenas do museu ou só de um grupo de pessoas, ela quer agregar um coletivo. Então, até pesquisadores, pessoal do jornalismo que queira trabalhar conosco, nós temos condições de criar novas frentes de trabalho, de digitalização, porque nós estamos construindo o procedimento de digitalização e as ferramentas, e isso facilitaria muito a agilização do trabalho. Então, a gente poderia começar em diferentes locais ao mesmo tempo a digitalização desse acervo, por exemplo, né? Com vários grupos de trabalho. E o nosso momento ainda é que nós temos uma escassez de pessoas, então nós estamos começando devagar, mas a gente acredita que é possível multiplicar essa força-tarefa e fazer isso em um curto período de tempo. O senhor calcula que isso pode ser feito, uma estimativa, em quanto tempo? 2, 3 anos? 2, 3 anos pelo menos, né? Dado o volume e esse processo que a gente quer ser cuidadoso, né? Da higienização, a conservação do material. Outro dia, por exemplo, nós no folhear o jornal descobrimos cupim num deles, né? Então isso já acendeu um alarme lá, fizemos uma revisão de todos os materiais, colocamos os inseticidas adequados, eliminamos o foco que havia. Então,
percebe que assim, vai digitalizando, mas ao mesmo tempo vai criando procedimentos para a conservação desse material e envolve o tratamento da imagem e como colocar a imagem no caso, no nosso site, de uma forma que crie ferramentas para a pesquisa, né? Que a pessoa possa folhear o jornal ou se tiver interessado em classificados do jornal sobre determinado tema, conseguir localizar isso fazendo recortes na pesquisa. Então, é esse processo de aprimoramento, digamos assim, que a gente está digitalizando e construindo ferramentas de pesquisa ao mesmo tempo. Já que a gente falou em prazo, em tempo, voltando para a questão da abertura do museu no seu piso térreo, ou seja, o primeiro pavimento, quando que isso deve acontecer? Eu adoraria dizer que o mais breve possível isso poderia acontecer, né? O que depende agora é principalmente da questão da acessibilidade, que talvez demande um pouco mais de estudo técnico, né? E a minha torcida é que até o início de 2017 a gente possa estar com o museu parcialmente aberto, né? A parte superior, o senhor acredita que deve ficar Aí pronta provavelmente a partir de 17, esse ano é o ano, digamos assim, de reformular o projeto, apresentar aos parceiros possíveis, alavancar recursos, buscar outras oportunidades. Uma oportunidade agora que nós teremos, que está sendo estudada junto com o IFAM, é que haverá um termo de ajuste de conduta, que é um instrumento jurídico, que é, na verdade, uma penalidade dada a uma empresa que não cumpre as normas agora de prospecção arqueológica, e há um termo de ajustamento de conduta com a COPEL, e que o museu provavelmente vai se credenciar para a guarda de artefatos arqueológicos. Então, nesse termo de ajustamento de conduta é uma possibilidade de alavancar novamente recursos, sejam equipamentos, bens de capital que o museu possa obter, e até uma parte de construção ou restauro. Então, a gente está pensando em várias frentes e esse semestre a gente vai investir na formulação, redimensionamento, abertura o mais tardar ainda no meio do semestre e com expectativa de que no ano que vem a gente já possa reiniciar um processo de recuperação do primeiro pavimento, né, do primeiro andar e o anexo. Bem, então eu já pude entender mais ou menos o cronograma que vocês pretendem realizar. Isso vai depender, obviamente, dos parceiros, do volume de recursos que vocês vão Exatamente. conseguir, principalmente através da Lei Rouanet. E em relação agora à filosofia que vocês pretendem adotar, falávamos sobre isso esses dias atrás. A filosofia que o senhor pretende implementar é que o museu se torne, em primeiro lugar, da comunidade universitária que o administra, ou Exatamente. seja, que não seja apenas do Departamento de História. Primeiro lugar. E daí, na sequência, da comunidade como um todo, porque, afinal de contas, ele pertence à comunidade como um todo, é Exatamente. a memória de um povo. Diga-se de passagem, de um povo que foi fundamental na construção do sul do Brasil e principalmente da província do Paraná. E depois virou Estado. Então, eu gostaria que o senhor me relatasse mais ou menos que filosofia é essa que vocês pretendem implementar. Essa assim, essa dupla ideia do que você falou. Um lugar de produção de conhecimento, portanto, a gente tem os parceiros da própria universidade. A produção de conhecimento sobre os Campos Gerais envolve todo o arco de conhecimentos que a gente tem disponível na universidade. Então, desde o curso de geociências, o pessoal da paleontologia, que pode contribuir, já tem acervos interessantes e que revelam uma faceta do museu, que é a parte de história natural, né, que é uma parte valiosa, que conta a história geológica, né, da região, né, da sua constituição geológica, que é fundamental. A parte etnológica, né, etnográfica, dos primeiros habitantes e dos povos que vieram para cá, e a história dos Campos Gerais. Então, os cursos todos a gente gostaria de trazer como parceiros do museu. A gente já tem o pessoal da biologia, o pessoal das geociências se aproximando de nós, para que a universidade assuma o museu como um centro multidisciplinar de conhecimento. Mas, fundamentalmente, ele não é um museu voltado para o umbigo da própria universidade, ele está voltado para a população.
A gente gostaria que o museu fosse um lugar do autoconhecimento do ponta-grossense, né? Um lugar em que ele fosse se questionar e entender essa identidade do que é ser ponta-grossense, do que é participar desse contexto dos Campos Gerais. E para isso é que a gente quer que o museu seja um espaço que narre essa história, que leve, né, celebre um pouco também, né, mas não só celebre, mas problematize e contextualize o que é ser ponta-grossense, o que é ser dos Campos Gerais. E esse é o propósito, um propósito de um lugar que produz conhecimento e indaga, provoca, né, as pessoas a pensarem sobre a sua identidade, um lugar de autoconhecimento. Só que à medida que o senhor fala, eu fico pensando no seguinte, o prédio não é tão grande assim. Não, não é. Daí talvez os 6 andares de anexo não seja uma ideia tão ruim, né? Porque é óbvio que existem muitas coisas sendo construídas ao longo Sim. do tempo, né? Por exemplo, imagem e som rendem um museu à parte. É verdade. A língua, né, o falar local rende Sim, um patrimônio à parte que é pode verdade. também ser exposto no Sim. museu, tá? De formas, aliás, muito criativas. Uhum. Então, o esporte, né, Sim, dentro do curso de Educação Física, pode contribuir muito né? com memórias fantásticas do que já aconteceu em Ponta Grossa. Uhum. Né? As gerações mais novas pensam que a história do esporte em Ponta Grossa se resume ao Operário campeão em 2015. Não. Na realidade, o Operário é um time com mais de 100 anos, que tem Exatamente. uma história muito interessante e que remonta ao fato da cidade ter sido um polo ferroviário. E os fatos estão entrelaçados. Né? Uhum. A história ela não é linear, e aí o senhor me corrija, né? Mas ela é Perfeito. multifacetada. É. E esse universo multifacetado é que vocês pensam em mostrar dentro do museu. Aí os museus se caracterizam por duas possibilidades, né? A gente tem as exposições que a gente fala que são de caráter de longa duração e as temporárias. Então, isso se transforma em estratégia para tentar narrar essa história multifacetada, né? Na parte de longa duração, a gente geralmente utiliza aquilo que é do acervo permanente do museu e que poderia, né, retratar, né, um pouco de elementos ou sujeitos, atores e instituições da história de Ponta Grossa, que é como está hoje lá no museu. Então nós temos uma parte da história natural, mas depois aí tem os sujeitos, instituições, vamos chamar assim, que é os tropeiros, né? Nós temos uma exposição sobre os imigrantes, fizemos com os alunos da história o Getúlio Vargas em Ponta Grossa, os pracinhas, né, que é do CLAS, que é um acervo extremamente O professor Alfredo valioso, Klass já faleceu. exatamente, né, um acervo de imagem e som, que era uma iniciativa, por exemplo, do professor Roberto Lame, de ter um museu de imagem do som dentro do Museu Campos Gerais. Né? É como você falou, de fato, se a gente pensar o arcabouço do que é possível mostrar da história da cidade, seriam muitas temáticas e o espaço ficaria exíguo. Por isso que teremos que estabelecer prioridades daquilo que deve permanecer com mais longa duração em exposição, né, selecionando artefatos e temas que sejam relevantes. E eu acredito que o relevante é aquilo que conte a história de Ponta Grossa, desde a história natural e a história humana, vamos chamar assim, né, essa ocupação diversa que a cidade possui. Por exemplo, é um tema ausente do museu os ferroviários. Nós temos pouquíssimos objetos que narram, que contam a história da ferrovia em Ponta Grossa. Aproveito aqui para fazer uma homenagem ao senhor Aristides, né, do Museu Época, que, Aristides que valeria, Expósito. um, que valeria uma discussão mais aprofundada, né, porque ele me lembra uma figura de um mecenas, né, de uma pessoa que dedica a sua vida né, à cultura, mas assim de uma forma absolutamente desinteressada, né? Ele não é um colecionador de objetos com fins lucrativos, né? Ele fazia isso
em benefício da cidade, sem nenhum proveito financeiro para isso. Pelo contrário, né, ele investia, né, dos seus recursos. Outro dia, andando na Praça Barão de Rio Branco, encontramos com os alunos um monumento que foi erguido, né, em homenagem a um professor de música, se eu não me engano, o professor Paulino, o mestre Paulino Alves, que foi erguido pelo senhor Aristides, né, em homenagem. Então é um homem que merece muitas homenagens, está adoentado, né, espero que se recupere, e que tem lá um acervo muito mais valioso do que nós temos sobre a história da ferrovia em Ponta Grossa. Ele tem, por exemplo, a mesa, né, que era utilizada na administração e nas reuniões dos engenheiros da ferrovia, que está lá no Museu Época, né, que é um artefato muito interessante, né? Ele tinha até bem pouco tempo atrás a cruz que ficava no alto da velha catedral. Então, Ainda para ter uma possui ideia uma do... parte do altar, né? Então, Exatamente. ele é E é fora, né? Ele recolheu. Exatamente. Então, de fato, aí o museu vai ter que discutir essas coisas, né? Que temas são relevantes? O que é importante a gente mostrar e que discute essa identidade campesina e pontagrossense? E aí, o que precisa ficar em mais tempo em exposição e o que pode ser temporário, né? O que a gente pode expor, né, no momento como uma efeméride, uma questão que é mais latente na sociedade, no momento em que a gente pode estar expondo. Então, esse rodízio que eu acho que permite que a gente consiga contemplar essa diversidade multifacetada da história da cidade. Muito obrigado, professor Paulo Melo, diretor do Museu Campos Gerais e também professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Agradeço sua presença hoje aqui. Eu agradeço muito, né, Herman, assim, pela qualidade do teu programa e saudar termos na cidade a oportunidade de discutir temas desse nível com a população pontagrossense. Muito obrigado. Um grande abraço. E um grande abraço a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem.